O programa Saber Direito desta semana é com o professor Adriano Trindade. O curso é sobre Direito dos Recursos Naturais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindos à nossa quarta aula de Direito dos Recursos Naturais. O meu nome é Adriano Trindade, eu sou advogado em Brasília e sou também professor voluntário da UNB, Universidade de Brasília. Aliás, foi lá que eu me graduei em Direito e depois eu fiz o meu mestrado no Centro de Direito e Política Energética, Mineral e do Petróleo, na Universidade de Dundee, no Reino Unido. Como nós vimos nas aulas passadas, o primeiro ponto ao tratar do nosso curso de Direito dos Recursos Naturais foi delimitar a matéria. E o critério escolhido foi a questão dos recursos não renováveis, já que isso traz diversas consequências, como nós já estudamos. Então, nós estamos tratando apenas de recursos minerais em geral, e aí a gente inclui o petróleo e o gás. Nas aulas passadas, nós tratamos dos fundamentos jurídicos no que diz respeito ao ordenamento que se aplica à exploração de recursos minerais, petróleo e gás, e tratamos também de aspectos históricos e da evolução constitucional que foi dada à matéria, até culminar com a Constituição de 1988, que, como nós vimos, foi a Constituição que mais detalhou a questão da exploração dos recursos minerais. Na aula passada, nós tratamos do regime aplicável à exploração de recursos minerais. Falamos, portanto, apenas de mineração e vimos que se aplicam à mineração 6 regimes: a autorização para pesquisa, a concessão para lavra, a permissão para lavra garimpeira, o registro de licença, o registro de monopólio sobre minerais nucleares. Na aula de hoje, nós vamos tratar especificamente de petróleo e gás. Para falar de petróleo e gás, é imprescindível que nós iniciemos a nossa análise a partir do artigo 177 da Constituição Federal. O artigo 177, como nós já vimos no passado, ele trata do monopólio que se aplica, por exemplo, à produção de petróleo e gás, mas se aplica também a outras atividades relacionadas a petróleo e gás. O monopólio constitucional, ele foi elevado a esse patamar na Constituição de 1967, mas como nós vimos, desde 1953 aplicou-se o monopólio no que diz respeito às atividades de petróleo no país. Em 1953, havia sido editada a Lei nº 2004. A Lei nº 2004 não só instituiu o monopólio sobre o petróleo e gás, como também autorizou a criação da Petrobras, que foi a empresa controlada pelo Estado, criada justamente para exercer as atividades sujeitas ao monopólio. Então, ao longo de 44 anos, de 1953 até 1997, o país viveu sob um monopólio absoluto do petróleo. É bem verdade que no final da década de 70 e no início da década de 80, a Petrobras, ainda que ela fosse a executora do monopólio, ela desenvolveu uma prática de celebração de contratos de risco com algumas empresas privadas. Não obstante, o monopólio permaneceu, como permanece ainda hoje. Mas em 1995, houve a flexibilização do monopólio, que foi efetivamente colocada em prática em 1997. Com isso, em 1997, colocou-se fim a um monopólio absoluto no que diz respeito à exploração e produção de petróleo. Em 1997, foi editada a Lei 9.478. Essa lei é conhecida popularmente como Lei do Petróleo. E, na realidade, ela não só tratou das formas de contratação para fins de concessão de exploração e produção de petróleo, mas também ela trata de outros temas, como, por exemplo, a autorização para refino, a autorização para transporte por dutos e a autorização para importação e exportação de petróleo. O que mais interessa para nós, no entanto, é o contexto em que essa lei ela foi concebida. Essa lei ela parte do pressuposto de que, para que o monopólio efetivamente pudesse ser flexibilizado, ainda que continuasse existindo, seria necessário, antes de mais nada, que o Estado ele adotasse uma postura de fiscalização muito presente.
Essa fiscalização ela era importante, levando-se em conta que essa atividade de exploração e de produção de petróleo, ela não mais estaria única e exclusivamente a cargo da Petrobras, que executava o monopólio, mas também a cargo de outras empresas, na maior parte das vezes privadas, que poderiam realizar essas atividades. Então, para isso, foi concebido, antes de mais nada, um Conselho Nacional de Política Energética. Esse conselho é um conselho composto por vários ministros de Estado e alguns outros integrantes, e ele tem, como o próprio nome diz, a função de estabelecer, de delimitar a política nacional que se aplica não apenas ao petróleo, mas também a todas as fontes de energia do país. Junto com o Conselho Nacional de Política Energética, a Lei 9.478 criou também uma agência com poderes justamente não só para regulamentar, mas também para fiscalizar o exercício da atividade. Então, nós estamos falando da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E essa agência, ela estabelece um diálogo muito próximo, muito constante, justamente para que os seus regulamentos, as normas que venham a ser editadas por essa agência, sejam normas que se ajustem às práticas do mercado no que diz respeito ao petróleo, mas também para que essa agência ela tenha capacidade de fiscalizar efetivamente as atividades ligadas à exploração e produção de petróleo. O que nós podemos imaginar é que, depois de 44 anos em que um monopólio, ele, de certa forma, absoluto, ele permaneceu em vigor no país, o Brasil ele tinha se tornado, em comparação com outros países, uma província até certo ponto desconhecida. As informações geológicas foram todas reunidas pela própria Petrobras. E a partir do momento em que se decide abrir o setor para outras empresas, é necessário que essas empresas elas tenham um mínimo de conhecimento no que diz respeito ao ambiente geológico em que pretendem investir. A gente não pode esquecer que o investimento na exploração de recursos minerais em geral, e especificamente de petróleo e gás, é um investimento de alto risco, inclusive no que diz respeito ao risco geológico, é um investimento de longo prazo de maturação e muitas vezes envolve grandes quantias. Então, é uma indústria bastante sensível e justamente por esse setor da economia ser muito sensível, era necessário que o Estado concebesse um modelo de contratação, um modelo de concessões que fosse atrativo para esse capital privado, tanto o capital nacional como o capital estrangeiro. Esse era o cenário em que a Lei 9.478 de 97 foi concebida. Esse cenário, ele exigia, portanto, um grande envolvimento por parte do concessionário e talvez uma grande liberdade dada ao concessionário na medida em que o desenvolvimento dos projetos de petróleo e gás seria conduzido pelo concessionário e o Estado ele participaria de uma maneira externa. O Estado não seria um sócio do concessionário. O Estado ele não seria um participante de um consórcio em que empresas privadas participariam. Em outros países, esse modelo é adotado. Naquele momento, no Brasil, optou-se por adotar um modelo em que o Estado ele não interfere diretamente na condução do projeto e na condução da operação de produção de petróleo e gás. O Estado, na verdade, ele se preocupa muito mais em fiscalizar de uma maneira externa e em obter a sua contrapartida por meio do sistema tributário em geral e por meio também da cobrança das chamadas participações governamentais, que nós conhecemos popularmente como royalties. Definido o modelo de outorga de direitos, ou seja, o contrato de concessão de exploração e produção, o mesmo contrato, portanto, atribuiria ao concessionário direitos de pesquisa, que nós chamamos de exploração, e de lavra, que nós chamamos de produção,
Então, definido esse modelo, era necessário, antes de mais nada, estabelecer como que os contratos, as concessões de exploração e produção seriam atribuídas entre os vários interessados. E o primeiro passo para isso foi reconhecer os direitos da Petrobras. Afinal, a Petrobras já vinha exercendo a exploração e produção de petróleo há algum tempo. Com a edição da Lei 9.478, foi dada à Petrobras a oportunidade de eleger entre os vários locais em que vinha conduzindo atividades de exploração e de produção, aqueles blocos, aquelas regiões geográficas em que ela pretendesse permanecer com os direitos. E o interessante disso é que, no momento em que ela executava o monopólio, sem que houvesse nenhum tipo de concorrência ou competição, a ela cabia decidir quando que ela iria explorar um determinado bloco ou outro bloco, já que ela era o único agente econômico que pertencia àquele setor. A partir do momento em que foi dada a ela essa oportunidade de indicar quais direitos ela desejava manter, isso significava que a Petrobras passaria não apenas a continuar com esses direitos, mas passaria a ter também a obrigação de exercer esses direitos, de realizar a pesquisa ou a exploração e de realizar a produção em campos que ela, porventura, identificasse. Essa sistemática ficou, então, conhecida como rodada zero. Foi o momento em que foi dado à Petrobras a oportunidade de manter alguns dos seus direitos que ela obteve ao longo dos 44 anos de exercício do monopólio. Ultrapassada a rodada zero, o Estado, então, por meio da ANP, realizou vários estudos para definir quais seriam as bacias e, mais especificamente, quais seriam os blocos objeto de licitações por meio de leilões. Esses blocos, então, eram submetidos a estudos da ANP e o Conselho Nacional de Política Energética apontava quais eram os blocos que deveriam ser levados a leilão. Esses leilões eram organizados periodicamente. Durante um determinado período da nossa história recente, ocorria um leilão por ano. E esses leilões passaram a ser conhecidos como rodadas da ANP, ou rodadas de leilões. A ideia era justamente receber propostas de interessados nessas rodadas de leilões ou rodadas de licitação e escolher qual era a melhor rodada, considerando-se, de um lado, o componente técnico por meio de programas exploratórios em que se comprometia também o interessado a realizar gastos com pesquisa, levando em conta a questão do conteúdo nacional, ou seja, um percentual de contratações que seriam feitas levando em conta serviços ou bens nacionais, é o chamado conteúdo local, e também o valor mais elevado do bônus de assinatura. Uma vez realizada a rodada, eram atribuídos, então, direitos de exploração e produção por meio dos contratos de exploração e produção. O interessado que apresentasse, portanto, a melhor proposta, teria o direito de firmar um contrato de concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural. Repare que, como eu disse, esse contrato ele inclui ambas as atividades, tanto a de exploração como a de produção. Isso significa que, nos primeiros anos do contrato, o objetivo principal do interessado, aquele que arrematou a área, o bloco, e que recebeu a concessão, o concessionário, então o objetivo principal dele era de realizar estudos, realizar pesquisas, realizar a famosa exploração no sentido de buscas, para tentar identificar se havia ali uma jazida de petróleo. Encontrada ou encontrados indícios de uma jazida de petróleo, dava-se a isso o nome de descoberta. Uma vez feita a descoberta, era necessário avaliar se aquela descoberta representava uma jazida cuja exploração, cujo aproveitamento seria economicamente viável ou não.
A isso é dado o nome de descoberta comercial. Somente então, com uma descoberta comercial, é que nós podemos passar para a segunda fase do contrato. Então, portanto, feita a pesquisa ou exploração, feita uma descoberta e avaliada a comercialidade dessa descoberta, pode-se chegar à conclusão de que houve uma descoberta comercial. Isso deve ser informado para a ANP, a quem caberá, portanto, analisar os relatórios relacionados a essa descoberta comercial e, após essa análise, passa-se à fase de produção. Essa fase de produção, em geral, ocorre a partir do 6º, 7º, talvez até o 9º ano do contrato. Então, nós estamos tratando de um contrato de longo prazo. Nós estamos tratando de um contrato, em geral, firmado com 35 anos de prazo de duração. E esse marco para o início da produção significa não necessariamente que haverá a extração do óleo, mas significa que serão tomadas, então, as medidas concretas para transformar aquele projeto em, efetivamente, uma operação comercial. Então, tem-se início aí, dentro dessa fase de produção lato sensu, tem-se início o que nós chamamos de desenvolvimento, que são as medidas necessárias para que aquele campo ele esteja apto a ser colocado em produção. Somente, então, depois de concluída essa etapa de desenvolvimento, é que se passa à produção estrito sensu. Talvez um dos pilares fundamentais desse modelo de concessão para a exploração e produção de petróleo, ele esteja previsto no artigo 26 da Lei do Petróleo, da Lei 9.478. Esse artigo 26 prevê que cabe ao concessionário a propriedade do que for produzido. Isso significa que todo o óleo, todo o gás que foi extraído daquela operação pertencerá ao concessionário. Esse é um aspecto importante porque ele se contrapõe ao regime de partilha de produção, que nós veremos daqui a pouco. Mas esse é um dos pilares fundamentais e que torna esse modelo extremamente atrativo, ainda mais se considerarmos, mais uma vez, o contexto em que a Lei 9478 foi concebida. Era um contexto em que se vinha de um monopólio absoluto que vigorou por 44 anos. Então, em breves linhas, nós temos aqui o regime de concessão para exploração e produção de petróleo. Dito isso, eu abro espaço aqui para a nossa primeira pergunta da nossa aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Letícia e a minha dúvida é: como deve ser feita a escolha entre o modelo de exploração e produção pelo regime de concessão e pelo regime de partilha de produção? Essa pergunta é interessante. Como eu disse, o modelo que foi adotado em 1997 era o modelo de concessão para exploração e produção de petróleo. E mais recentemente, em 2010, como nós veremos daqui a pouco, adotou-se o modelo de partilha. A pergunta é: como é que se define qual modelo será adotado? O de concessão ou o de partilha? O contexto em que o modelo de concessão foi concebido é um contexto em que ainda havia muitas incertezas no que diz respeito ao patrimônio mineral, especificamente aplicado ao petróleo e gás no Brasil. Então, é um modelo que favorece bastante a tomada de riscos e, consequentemente, os empreendedores que desejam se aventurar nesse tipo de atividade saberão que toda a produção pertencerá a esses empreendedores. No caso do regime de partilha, como nós veremos daqui a pouco, há uma divisão da produção. Uma parte da produção caberá ao contratado e uma outra parte caberá ao Estado. Então surge a pergunta: como é que se define? Quem define isso? Em 2010, foi concebida a legislação que trata do regime de partilha. E um dos pontos que essa legislação nos trouxe é o de que o regime de partilha aplica-se para áreas do pré-sal. Então, a primeira parte da resposta é: aplica-se o regime de partilha para áreas do pré-sal, e áreas do pré-sal são aquelas delimitadas pela legislação. Afora isso,
é possível também conceber áreas estratégicas. Essas áreas estratégicas seriam definidas pelo Conselho, por decreto do Presidente da República. Então, para essas áreas estratégicas, pode também ser aplicado o regime de partilha de produção. O ponto principal, que tem que ficar muito bem claro, é que o regime de partilha de produção, ele parte de um pressuposto que é o de um risco geológico menor, um risco exploratório menor. E nós já vamos ver por que ele parte desse pressuposto. Então, no momento em que são definidas áreas estratégicas, é preciso levar em consideração essa questão. Afinal, do ponto de vista do contratado, há uma participação governamental muito maior, já que uma parte do petróleo caberá ao Estado e não a ele contratado. Portanto, o contratado espera que o risco exploratório seja efetivamente menor, o que justificaria um retorno menor em função do risco da atividade empresarial que ele próprio exerce. Bom, falamos sobre concessão para exploração e produção de petróleo. E falamos do contexto em que esse regime foi concebido. Só que, em 2007, o contexto sofreu algumas alterações. Em 2007, houve o anúncio por parte da Petrobras de um fato relevante. O fato de que algumas pesquisas que foram feitas pela Petrobras em áreas abaixo da camada de sal, e daí denominadas pré-sal, apontaram a existência de uma província petrolífera muito grande e, consequentemente, essa província petrolífera apresentava um risco exploratório menor. Na esteira desse fato relevante divulgado pela Petrobras, surge então a resolução número 6 do Conselho Nacional de Política Energética. E a resolução número 6 do CNPE determina o seguinte: foi efetivamente identificada uma província petrolífera que se difere muito dos campos de petróleo já conhecidos no país. Essa província petrolífera está localizada abaixo da camada de sal, daí o nome pré-sal. Portanto, essa província petrolífera, ela altera alguns paradigmas que até então vigoravam no país. Por conta do surgimento, da descoberta dessa nova província petrolífera, o CNPE determinou que fosse preparada uma nova legislação ou que fossem feitas as alterações necessárias na legislação em vigor para refletir o fato de que nós estamos diante de uma nova realidade. Então, ao longo de pouco mais de um ano e meio, o Poder Executivo trabalhou numa proposta de reforma legislativa. E essa proposta de reforma legislativa resultou em 4 projetos de lei que foram enviados ao Congresso Nacional e representaram a adoção de 3 leis. Essas leis são a Lei 12.351, de 2010. Essa lei estabelece o regime de partilha de produção, que nós vamos discutir daqui a pouco. É ainda a Lei 12.276, também de 2010, que estabelece um regime de cessão onerosa que foi utilizado para capitalizar a Petrobras. E, por fim, a Lei 12.304. Essa lei autorizou a criação de uma empresa pública chamada Pré-Sal Petróleo S.A. e que ficou conhecida como PPSA. Então, a partir de agora, nós vamos discutir o papel de cada uma dessas leis e o que cada uma dessas leis representou para a dinâmica da exploração e produção de petróleo no pré-sal. Para se entender, portanto, o regime de partilha da produção, é necessário nós termos muito bem claros e definidos alguns conceitos. O regime de partilha de produção, ele se caracteriza pelo fato de que uma parte da produção pertencerá ao contratado e uma outra parte da produção pertencerá ao Estado.
Então, antes de mais nada, é necessário trabalhar com o conceito de custo em óleo. Esse é um conceito que é trazido pela lei do pré-sal, pela lei da partilha. E o custo em óleo significa justamente o valor atribuído a todos os investimentos, a todas as despesas que foram incorridas pelo contratado. O contratado ele exerce essa atividade de produção de petróleo por seu próprio risco. Então, é natural que ele, uma vez encontrado o petróleo e colocado em produção aquele campo, ele possa recuperar esse custo com base em um valor a ser atribuído pelo petróleo por ele extraído. Ou seja, o que se tem justamente é que o custo em óleo nada mais é do que a devolução de todos os gastos incorridos pelo contratado em espécie, em óleo. Afora isso, vai ser calculada também uma parcela equivalente aos royalties que serão pagos ao Estado do petróleo que é produzido. Então, aquilo que não está incluído no custo em óleo e não está incluído nos royalties é o que nós chamamos de excedente em óleo. Essa parcela, o excedente em óleo, que em inglês adota a denominação de profit oil, é o que será distribuído entre o concessionário e a União. Portanto, o contratado, ele também se sujeitará, para obter os direitos de um contrato de partilha de produção, também se sujeitará a um leilão. Uma vez vencido esse leilão, firmará um contrato de partilha de produção. E esse contrato de partilha de produção estabelece que, uma vez colocado em produção o empreendimento, serão calculados o custo em óleo, que será o reembolso de todas as despesas incorridas pelo contratado, a parcela de royalties, que deve ser paga ao Estado, e o excedente em óleo. Esse excedente em óleo vai ser objeto de divisão entre o Estado e entre o contratado. Se nós comparamos isso com o regime de concessão, em que todo o petróleo produzido é atribuído ao contratado, ou no caso o concessionário, nós percebemos que há uma diferença significativa de tratamento que reflete o alto risco ou maior risco exploratório no caso do regime de concessão e o menor risco exploratório no caso do regime de partilha de produção. Uma característica interessante no regime de partilha de produção que foi adotado ou concebido pela Lei 12.351 de 2010 é o fato de que o interessado que apresentou a melhor proposta e, consequentemente, sagrou-se vencedor do leilão, ele passa a estar obrigado a firmar, a estabelecer, a criar um consórcio com a Petrobras e com aquela empresa pública que eu mencionei mais cedo, a PPSA, Pré-Sal Petróleo S.A. Tanto a Petrobras como o PPSA terão papéis fundamentais nesse consórcio. Então, muito embora o interessado ele tenha apresentado a sua proposta e se sagrado vencedor, ao final, ao fim e ao cabo, o contrato será firmado entre a União, representada pela ANP, e o consórcio do qual farão parte o interessado, a Petrobras e a PPSA. Nesse consórcio, a Petrobras vai ter um papel fundamental. A legislação, a Lei 12.351, estabelece que a Petrobras ela será necessariamente a operadora nos blocos sujeitos ao regime de partilha. O papel do operador é justamente exercer efetivamente as operações de exploração e de produção. Isso significa, portanto, que, muito embora o interessado possa ter se sagrado vencedor no leilão, as operações serão conduzidas na prática pela Petrobras. Além disso, a Petrobras ela também participa do consórcio
com um percentual mínimo de 30%. Ou seja, a Petrobras não poderá ter uma participação inferior a 30% nesse consórcio que será estabelecido após a definição do leilão e do vencedor no certame. Muito se questiona sobre a capacidade da Petrobras de atuar como operadora de todos os blocos. Muito se questiona sobre as condições financeiras da Petrobras para que ela possa exercer esse papel em todos os blocos sujeitos ao regime de partilha de produção no pré-sal. O fato é de que o regime de partilha de produção ele ainda não foi colocado em prática e a sua implementação ela está sendo aguardada por todos aqueles que acompanham o setor com muito interesse. De um lado, o que se busca é que no regime de partilha de produção, o Estado ele tenha um papel maior do que um mero fiscalizador que acompanha do ponto de vista externo o desenvolvimento das operações de exploração e produção. De outro lado, há uma outra característica importante no regime de partilha de produção e que reafirma esse desejo do Estado de participar de uma maneira mais ativa, que é a criação de uma empresa pública que receberá, em nome da União, o petróleo que será produzido pelo regime de partilha de produção. Antes de nós explicarmos, então, como funcionará essa questão da partilha de produção, eu gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa segunda pergunta do programa de hoje. Olá, professor. Meu nome é Juliano e eu tenho uma dúvida. O que são acordos de individualização de produção? O que são acordos de individualização de produção? Nós não devemos ignorar o fato de que nós estamos tratando de uma substância fluida, o petróleo, ou o petróleo na sua forma gasosa, o gás natural. Isso significa que se nós temos dois blocos vizinhos entre si, e se somente o detentor dos direitos sobre um desses blocos inicia a produção, naturalmente haverá o petróleo do bloco vizinho ele poderá dirigir-se ao bloco que já está em produção, por questões físicas, por questões de pressão, enfim. Isso significa, em última instância, que o concessionário de um bloco ele está produzindo o petróleo que se encontra compreendido por aquele bloco, por aquela região geográfica delimitada, mas também um petróleo do bloco vizinho que ainda não foi colocado em produção. Quando se questiona o que é um acordo de individualização de produção, tem-se por objetivo justamente evitar que haja uma produção acelerada de um bloco vizinho a outro com o objetivo de capturar esse petróleo do bloco vizinho. Ou seja, o que se busca é que a operação ela aconteça de certa forma coordenada e que caso o ponto de extração ele se localize em apenas um dos blocos, automaticamente seja estabelecida a divisão entre o concessionário de um bloco e o concessionário do bloco vizinho. Então esse ponto é muito importante no que diz respeito à exploração de petróleo e os acordos de individualização de produção costumam ser bastante complexos, mas são uma prática reiterada na indústria do petróleo, não só no Brasil, como também em outros países. A principal preocupação, quando se fala do regime de partilha, se fala do pré-sal, é imaginar que pode surgir uma situação em que um bloco sujeito ao regime de concessão, ele seja vizinho a um bloco sujeito ao regime de partilha. E aí, nessa situação, o acordo de individualização de produção, ele adquire uma importância especial, pois nós estamos falando de sistemáticas diversas e de uma propriedade diversa daquilo que for produzido. Portanto, o acordo de individualização de produção, que significa atribuir a cada um dos concessionários de blocos vizinhos uma parcela daquilo que for produzido, levando-se em conta o óleo existente no subsolo, esse acordo de individualização de produção, ele adquire
nuances muito particulares quando há blocos vizinhos sujeitos a regimes diferenciados. Mas no que diz respeito à dinâmica do pré-sal e ao seu regime jurídico, a gente comentava que é necessária a criação de um consórcio. A Petrobras será a operadora obrigatória nessas áreas do pré-sal, nessas áreas sujeitas ao regime de partilha. E vimos também que, além de ser operadora obrigatória, ela será uma consorciada com a participação mínima de 30%. De outro lado, nós teremos também como integrante desse consórcio a PPSA, a Petróleo Pré-Sal, a Pré-Sal Petróleo S.A. A PPSA, como eu comentei mais cedo, ela teve a sua autorização para a criação concedida pela Lei 12.304 de 2010. Será uma empresa pública e o seu objetivo será justamente apropriar-se do petróleo a ser partilhado com a União. O que é interessante é que esse é o objetivo primordial da PPSA, mas ela possui algumas prerrogativas previstas na Lei 12.351, que são muito particulares do regime de partilha que nós adotamos aqui no Brasil. Os consórcios para a exploração e produção de petróleo sob o regime de partilha, eles terão necessariamente um comitê operacional. E esse comitê operacional, ele será formado por pessoas indicadas pelos consorciados. O interessante é que, no caso do regime da partilha aqui no Brasil, metade dos indicados desse consórcio será proveniente da PPSA. Ou seja, a PPSA ela não participa do consórcio com nenhum tipo de risco. Ela tem uma participação mínima no consórcio, mas ainda assim ela terá a prerrogativa de indicar metade dos integrantes desse comitê operacional. O comitê operacional ele tem por objetivos justamente discutir questões, deliberar questões relacionadas a descobertas, relacionadas a investimentos, a planos exploratórios, a planos de desenvolvimento e de produção. Ou seja, é o centro nevrálgico do consórcio no que diz respeito à exploração e produção no regime de partilha. A PPSA, como eu disse, ela terá a prerrogativa de indicar metade dos representantes desse comitê operacional no consórcio. Além disso, uma dessas pessoas indicadas pela PPSA será o presidente do comitê. E o presidente do comitê, ele passa a ter o voto de qualidade e o poder de veto no que diz respeito a algumas decisões. Em última instância, o que se percebe, portanto, é que a União, no que diz respeito ao pré-sal, ela decidiu abandonar o modelo de concessão e buscar um modelo de partilha de produção em que ela tivesse muito mais poderes e não atuasse meramente como fiscalizadora. A partir do momento em que a PPSA indica metade dos representantes no comitê operacional e a partir do momento em que esses representantes, um deles tem um voto de qualidade e eles têm o poder de veto, isso significa que, em última instância, a União tem um grande controle no que diz respeito às decisões principais que serão tomadas por aquele consórcio. Como eu disse mais cedo, ainda se aguarda a primeira contratação sob o regime de partilha de produção. Portanto, ainda se busca imaginar qual será o interesse daqueles que pretendam investir na produção de petróleo, em que há um risco muito menor no pré-sal, mas também há a necessidade de ter como consorciados obrigatórios a Petrobras e a PPSA, se sujeitando, inclusive, a uma participação tão representativa da União por meio
da PPSA. O que se percebe é que o Estado ele buscou exercer o seu monopólio de uma forma muito acentuada ao conceber essa forma de regime de partilha e que, na prática, ainda será testado. Nós não podemos terminar a aula de hoje sem tratar dos dois últimos temas que envolvem o petróleo e, mais especificamente, o pré-sal. O primeiro deles é o regime de cessão onerosa. É um terceiro regime que foi concebido para tratar especificamente de certos direitos que foram atribuídos à Petrobras sobre a exploração de 6 campos de petróleo na região do pré-sal. Esses 6 campos, os direitos sobre esses 6 campos de petróleo foram atribuídos à Petrobras por meio do regime da cessão onerosa, que nada mais foi do que uma operação de capitalização da Petrobras com um aumento do seu capital social, que foi integralizado pela própria União com títulos, e esses títulos foram utilizados pela Petrobras para pagar por esses direitos de exploração e produção desses 6 campos no pré-sal. Esses direitos, eles estão limitados à produção de 5 bilhões de barris. E esses direitos, eles vigorarão pelo prazo de 40 anos. Isso significa, portanto, que a Lei 12.276 de 2010, que concebeu o modelo da cessão onerosa, ela viabilizou a atribuição desses direitos de exploração e produção para a Petrobras em áreas do pré-sal, o que, mais uma vez, reafirma o monopólio da União sobre as atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Ou seja, uma lei específica, ela atribuiu à Petrobras, independentemente de qualquer processo competitivo, o direito de explorar e produzir nesses 6 campos na área do pré-sal por um período de até 40 anos. Então, editada a Lei 12.276 de 2010, foi firmado o contrato de cessão onerosa entre a União e a Petrobras. E, com isso, a Petrobras passou a ter esse direito de produzir até 5 bilhões de barris oriundos dessas regiões já delimitadas geograficamente. O último ponto que eu gostaria de comentar na aula de hoje diz respeito ao Fundo Social do Pré-Sal. E esse é um ponto muito interessante porque o artigo 47 da Lei 12.351 de 2010 determinou a criação de um fundo social, e esse fundo social ele será alimentado por receitas advindas da exploração de petróleo e gás na região do pré-sal. A grande preocupação ao se estabelecer, ao se criar um fundo social do pré-sal, é justamente evitar aqueles fenômenos que nós mencionamos em aulas passadas, popularmente conhecidos como doença holandesa ou maldição dos recursos naturais. Nós vimos que em locais em que haja a exploração de recursos minerais, por se tratar de recursos não renováveis, há uma tendência de concentração da economia nessa indústria, de forma que, ao final dessa exploração, exaurido o recurso mineral, desaparece a principal fonte de aquecimento da economia naquele local. Isso significa que, em última instância, apesar de existir o recurso mineral e aquilo representar um desenvolvimento econômico durante o período em que esse recurso está sendo explorado, ao final dessa exploração há uma retração muito significativa da economia, sobretudo diante da inexistência de outras possibilidades ou outras indústrias que promovam o desenvolvimento econômico. O que se busca, então, com o Fundo Social do Pré-Sal? O que se busca, justamente, é formar uma poupança que possa investir em vários setores da economia ou em vários setores relacionados ao desenvolvimento econômico e social que possam, justamente, gerar
não apenas alternativas econômicas que sejam viáveis, uma vez concluída a exploração daquele recurso mineral, mas também capacitar a população para que outras atividades elas sejam desenvolvidas pela população. Então, fala-se que os recursos do Fundo Social eles devem ser empregados, por exemplo, em questões de capacitação, de educação, mas também na mitigação de impactos ambientais, tudo isso com o objetivo de tornar aquela indústria ou aquela exploração que é de um recurso não renovável e, portanto, com prazo limitado de duração, para tornar os benefícios gerados por aquela atividade sustentáveis ao longo do tempo. Concluída essa explicação sobre o pré-sal, eu convido então a apresentação da nossa terceira pergunta na aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é André Costa. Eu queria saber, por que foi criado um regime jurídico diferenciado para o pré-sal? Bom, eu acredito que por tudo que a gente tenha discutido na aula de hoje, a criação de um regime jurídico diferenciado para o pré-sal passa por alguns pressupostos. O primeiro deles, como eu mencionei no início da aula, é o de que na região do pré-sal haveria um risco exploratório menor do que em outras regiões. Isso significa que o Estado ele poderia se apropriar com mais ênfase do que for produzido, seja sob a forma de royalties, seja com a apropriação do óleo ou do gás que forem extraídos nessa região do pré-sal. Agora, não se pode negar também que foi criado um regime jurídico diferenciado em que o Estado ele detivesse uma participação maior e até mesmo um controle maior sobre essas atividades relacionadas ao pré-sal. Em última instância, o que se percebe é que com a descoberta do pré-sal pela Petrobras, a divulgação do fato relevante e a resolução número 6 de 2007 do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, o que se buscava era uma forma mais cuidadosa de gerir os recursos minerais do país devido ao fato de serem recursos não renováveis. Quando eu falo em uma forma mais cuidadosa, o que eu quero dizer é que o Estado muitas vezes se ressente de não ter a participação efetiva na exploração e produção de petróleo e gás, a não ser por meio da Sociedade de Economia Mista Petrobras. Então, com isso, foi concebido esse modelo do pré-sal, foi concebido um comitê operacional em que, em que metade dos membros são indicados por uma empresa pública e que o que aparenta ser a mensagem do Estado é o de que se busca um sócio que deseje arcar com os ônus da produção e que não necessariamente se envolva com as operações, até porque a operadora obrigatória será a Petrobras. E com isso, nós chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Durante a aula de hoje, nós analisamos o regime jurídico aplicado ao petróleo. Nós vimos que o monopólio da União sobre o petróleo, surgido em 1953 no patamar infraconstitucional, foi elevado ao patamar constitucional em 1967, mas com a emenda 9 de 95, esse monopólio, ainda que permaneça em existência, ele foi flexibilizado. Na ocasião, a forma que foi encontrada pelo Estado para efetivar a flexibilização do monopólio do petróleo foi pelo regime de concessão para exploração e produção de petróleo por meio da Lei 9.478. Com a descoberta do pré-sal, foram revistos alguns desses paradigmas e foi então criada a Lei 12.351 de 2010, que estabeleceu o regime de partilha de produção. Nesse regime de partilha de produção,
a Petrobras ela necessariamente participará dos consórcios que explorarão o petróleo sob a forma de operadora obrigatória, ela participará com pelo menos 30% nesses consórcios e haverá ainda a participação da PPSA, Pré-Sal Petróleo S.A., que é uma empresa pública que tem como principal objetivo receber a parcela do óleo que cabe ao Estado no regime de partilha de produção. E nós vimos ainda que em um caso específico foi criado também o regime de cessão onerosa, que foi o regime pelo qual a Petrobras ela recebeu direitos de exploração e produção de petróleo sobre 6 campos de petróleo cuja produção está limitada a 5 bilhões de barris de petróleo. Esse é, portanto, o cenário da exploração, o regime da exploração de petróleo no Brasil atualmente. Nós temos, com isso, 3 regimes distintos: a concessão para exploração e produção de petróleo, a partilha de produção e o regime da cessão onerosa. E lembrando que, no que diz respeito ao pré-sal, nós temos também, o que é muito importante, a existência de um fundo social que deverá receber recursos da exploração do pré-sal. Com isso, então, nós concluímos a nossa aula de hoje, agradecendo a todos pela atenção e aguardando a nossa próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.